Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do onteiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do onteiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Glória a Deus, queridos. Vamos repetir o verso número 13. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Estenda suas mãos, queridos, mais uma vez para a minha vida. Abençoe a minha casa, abençoe a minha família, abençoe o meu casamento nessa noite, a vida do pastor Kleber, a vida da pastora Fernanda, da Sofia, minha filha. Abençoe a minha casa, abençoe a minha família, os meus parentes nessa noite. Libera uma palavra. Nós precisamos da oração da igreja, da intercessão. Nós precisamos da sua oração. Ore pelas nossas vidas. Coloque as nossas vidas diante do Senhor nessa noite. Libera uma palavra. Abençoe a minha vida. Abençoe esta palavra, queridos. Abençoe. Ore por essa palavra que vai ser ministrada nessa noite. No nome de Jesus. Que carne e sangue não fale, mas sim o Espírito do Senhor sobre as nossas vidas. Libera uma palavra. Interceda por este culto, continue intercedendo. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante da sua presença, Pai. Mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, meu Deus, e te pedimos, cerque este lugar, Senhor, envie os seus anjos, acampe, Senhor, ó Deus, nos seus anjos deste lugar. Que o maligno, Senhor, não tenha legalidade ou autoridade contra este culto, contra esta palavra, meu Deus. Que o poder do Senhor possa estar sobre as nossas vidas. Que o poder do Espírito Santo seja derramado sobre nós, Pai. Senhor, em nome de Jesus, acampe os seus anjos. Abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos. Queremos ouvir a sua voz. E que a sua voz, Pai, seja, Pai, ó Deus, suave aos nossos corações nessa noite. Enche este lugar, Espírito Santo, e que a sua palavra venha e traga o resultado pelo qual ela foi enviada nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus mais uma vez, aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Louvado, engrandecido e exaltado é o nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Amém. Aleluia. O meu título aqui diz: Amaleque peleja contra os israelitas. Amaleque, que era o inimigo que se levantava sempre contra o povo de Deus nas batalhas, sempre contra Moisés, sempre contra Josué. Existiam batalhas terríveis que Israel travava contra os seus inimigos. A ideia dos inimigos era sempre aniquilar por completo o povo de Deus, queridos. Mas Deus, pela sua rica misericórdia, sempre protegeu o povo de Deus. É isso que o Senhor faz conosco. Nós podemos ser perseguidos, nós podemos passar lutas, nós podemos passar por pandemias, mas o Senhor, Ele está nos guardando nesses dias, amém? Como a palavra de Deus diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, portanto tu não serás atingido.
Amém, queridos? O Salmo 91, verso 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus, queridos. Aqueles que andam, aqueles que buscam, aqueles que amam, aqueles que querem a presença do Senhor são guardados do mal. Jesus disse um dia, uma verdade: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci. Nós passaremos por muitas dificuldades nessa terra, nós passaremos por muitas lutas, mas o Senhor vai nos dar o ânimo, amém? Glória a Deus. O mundo não tem o ânimo, queridos. Os ímpios não podem ter o ânimo, porque o ânimo vem do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é Ele que nos fortalece. Às vezes nós não entendemos, algumas pessoas que às vezes estão tão chateadas com uma situação, às vezes elas estão com o coração tão quebrado ali por uma situação que acontece, de repente uma perca de um familiar, como eu tive essa semana, minha mãe faleceu. Às vezes é uma perca, às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma luta no casamento, e às vezes aquela pessoa está tão triste, mas de repente ela é renovada pela alegria do Senhor, amém, queridos? Graças a Deus que nós temos a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Graças a Deus, o Senhor está nos guardando nesses dias, queridos. Nós podemos até nos entristecer, mas isso é passageiro, porque o próprio Senhor vai nos levantar para que nós possamos fazer a sua vontade, para que nós possamos cumprir os seus planos e os seus propósitos nessa terra, amém? Glória a Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, queridos. Deus tem algo poderoso sobre a sua vida, independente do que você está passando, independente da luta, independente das dificuldades, independente de tudo aquilo que nós estamos passando nesses dias, a graça do Senhor ainda está sobre as nossas vidas, e o Senhor diz nessa noite: eu estou habitando neste lugar, eu estou visitando pessoas neste lugar, e você não sai deste lugar da mesma forma que você entrou, e você sai deste lugar com o coração, aleluia, com o seu coração cheio da presença do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele está neste lugar, assim como Ele guardou aquele povo, assim como Ele guardou Moisés, Josué e Ur, assim como Ele guardou o seu povo dos inimigos, o Senhor também está nos guardando nesses dias. Mas esse texto fala, queridos, que uma grande batalha se levantara contra o povo de Israel. Então o Senhor fala com Moisés, porque o Senhor falava com o profeta, falava com Moisés, e Moisés recebia a palavra do Senhor, e ele passava para Josué, passava para Arão, passava para os seus discípulos, para aqueles que estavam com ele ali, passava para o povo. E diante daquela batalha, ele dá uma ordem para Josué e fala: Josué, você vai descer, e você, com mais algumas pessoas, com mais alguns guerreiros que nós vamos escolher, você estará à frente desta batalha. E nesta batalha você estará embaixo guerreando, e nós estaremos no cume. Lá embaixo, Moisés envia Josué, alguns homens do exército, para guerrear contra os amalequitas. Mas Moisés não foi para aquela batalha, Moisés foi para o cume do monte, para cima do monte. Ele ia ver aquela batalha de cima, queridos, porque quem anda com Deus, ele sempre vai ver por cima, amém? Glória a Deus. Quando nós andamos com Deus, queridos, Deus nos faz enxergar da forma que Ele enxerga. Deus vai fazer enxergar, não muitas vezes das formas que nós enxergamos. Às vezes nós olhamos uma situação e nós olhamos falando: meu Deus, e agora? E parece um gigante tão grande. Golias, quando ele vem sobre o povo de Israel e ele afronta Israel inteiro, todo o povo temeu, queridos. Eles olhavam para o gigante, eles olhavam para o guerreiro, eles olhavam para um homem forte e poderoso que podia arrancar a cabeça daquele exército. Mas Davi não, Davi olhava para Deus. Davi tinha baixa estatura, Davi tinha por volta de 15 a 16 anos.
Mas a unção que estava sobre ele, queridos, a unção que estava sobre a vida de Davi, fez-o enxergar além daquilo que todo o exército de Israel não estava enxergando. A unção que nós estamos recebendo nesses dias do Senhor, queridos, vai nos fazer enxergar além daquilo que todo o povo não está enxergando, amém? Nós vamos ter uma visão, nós vamos ter uma ótica de Deus, e dessa forma nós vamos enxergar e nós vamos ir além, queridos, e o inimigo vai cair por terra. Glória a Deus, aleluia. O que faz a diferença é a unção que está sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém? Aleluia, glória a Deus. Então Josué vai para a batalha e Moisés sobe no monte, e do monte vai Arão e Ur. Diga, Arão e Ur. E ali Moisés, queridos, direcionado pelo Senhor, ele levanta um cajado. E a Bíblia diz que todas as vezes que Moisés levantava o cajado, Israel prevalecia. Isso quer dizer, eles venciam, eles continuavam vencendo, eles avançavam na batalha. Homens eram destruídos pelas mãos do exército de Israel. Quando Moisés levantava a mão, queridos, algo espiritual acontecia, porque aquela batalha não era uma batalha natural, mas era uma batalha espiritual. E quando nós ganhamos batalhas espirituais, aquilo que está resistindo no mundo físico cai por terra em nome de Jesus, amém, queridos? Eu profetizo em nome de Jesus, esta luta que você está enfrentando na sua casa, esta luta que você está enfrentando no seu casamento, esta luta que você está enfrentando na sua vida profissional, esta luta que você está enfrentando na sua vida ministerial, vai cair por terra em nome de Jesus, aleluia, queridos, porque a batalha está sendo travada. O apóstolo Paulo disse um dia: uma porta grande e eficaz me abriu nos céus, mas grandes são os meus inimigos, os meus opositores, queridos. Uma porta grande e eficaz me abriu nos céus, mas muitos são os meus inimigos. Existem coisas maravilhosas que Deus quer fazer em nossas vidas. Existem milagres, portas abertas. Deus quer fazer, queridos, coisas maravilhosas em nossas vidas. Mas muitos são os nossos opositores. Glória a Deus. Aleluia. O povo de Israel queria avançar, o povo de Israel queria caminhar, mas no meio aparece ali os amalequitas para os enfrentar. Todas as vezes que Moisés levantava, então, porque a mesma ação de Deus, antes Moisés estava diante de um mar vermelho, antes Moisés estava diante do mar, queridos, e quando ele levanta o cajado com a fé, Deus abriu o mar. E depois que por volta de 2 milhões de pessoas entram pelo mar e passam pelo mar, ele levanta de novo o cajado e o mar se fecha. O mesmo cajado que Deus usou para abrir o mar, para fechar o mar, é o mesmo cajado que agora Deus vai usar ali contra aqueles inimigos, amém? A mesma unção, a mesma autoridade que o Senhor nos deu no passado, e usou homens poderosos em palavras, homens poderosos em oração, homens poderosos em decretos quando falavam. Deus está fazendo a mesma coisa nesses dias, porque é o mesmo ontem, hoje e sempre, amém? Passará os céus e a terra, portanto a minha palavra não passará. Deus é o mesmo, queridos, Deus continua fazendo. O inimigo tem usado a mídia, o inimigo tem usado as pessoas, o inimigo tem usado tantas coisas para querer tirar, para querer minar a minha e a sua fé. Mas o mesmo cajado, a mesma autoridade que o Senhor derramou na vida de Moisés, agora ele estava usando novamente, queridos, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Quando ele levantava, o povo avançava, o povo guerreava, o povo ganhava. Quando uma pessoa de uma casa, querido, se levanta em autoridade, quando você está com as suas mãos levantadas, quando você está em santidade diante de Deus, quando você está andando com o Senhor, queridos, o seu cajado está sendo levantado lá na sua casa, amém? Por causa da sua vida, pessoas vão se converter. Por causa da sua vida, pessoas serão alcançadas pelo Evangelho. Por causa da sua vida, pessoas serão curadas, transformadas, libertas e salvas em nome de Jesus, aleluia. Porque o cajado do Senhor ainda continua sobre as nossas vidas também. O nosso cajado hoje é um cajado espiritual.
mas Ele coloca autoridade, intrepidez e ousadia em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Quando um homem cai, queridos, quando uma mulher cai espiritualmente, toda a família sente. Quando uma casa cai, quando uma pessoa cai, principalmente os representantes, principalmente os cabeças, principalmente o pai, a mãe, quando não se posicionam em andar na presença do Senhor, muitas vezes o inimigo guerreia, e muitas vezes o inimigo resiste, e muitas vezes o inimigo, ele toma vantagem sobre a vida dessas pessoas. Moisés levantava, o povo prevalecia, glória a Deus. Mas um homem, e a palavra de Deus diz que Moisés, os profetas, eu falo em visões, em sonhos, mas o meu servo Moisés, eu falo face a face. Assim era o Senhor na vida de Moisés. Não existia nenhum homem naquela época com envergadura como a de Moisés. Talvez só Cristo, só Jesus esteve tão alinhado com os céus, porque Cristo era Deus, sabemos, 100% homem, 100% Deus, mas Moisés, ele falava face a face com Moisés, queridos. Eu creio que nesses dias nós teremos sonhos e visões, mas nós vamos falar face a face com o Senhor, queridos, amém? Uma geração de rompedores, uma geração que rompe, uma geração que avança, uma geração que não volta mais para trás, amém? Que põe a mão no arado, mas não olha mais para trás, mas só olha para frente, só olha para Cristo. Como a palavra de Deus diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o Senhor. Glória a Deus, queridos. O que passou, passou, já era. Agora olhe para o alvo, olhe para o Senhor, glória a Deus, aleluia. Esse é o Senhor, queridos, na vida de Moisés. Ele era um homem que falava face a face com o Senhor, tinha uma envergadura, era um profeta tão usado com Deus, um profeta que Deus usou para libertar o povo que já fazia mais de 400 anos estava escravo ali no Egito, e Deus levanta Moisés. Por volta de um pouco mais de 2 milhões de pessoas, os teólogos dizem, que saíram lá do Egito, que estavam escravos ali nas mãos de Faraó. Mas até Moisés, queridos, como homem e na envergadura que ele tinha, ele precisou de pessoas. Glória a Deus. Diga, eu preciso de pessoas para que o plano e o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Amém, queridos? Até Moisés precisou de pessoas. Ele não subiu lá para o monte sozinho. Ele chamou Arão e ele chamou Ur. Eram homens da sua confiança. Eram homens que estavam com ele. Eram homens que ele podia abrir o seu coração, falar dos seus planos, dos seus projetos. Eram homens de alta confiança. E eles estavam ali no lado de Moisés. Nas nossas maiores lutas, queridos, o que vai fazer a diferença é quem vai estar do nosso lado. Se vai ser homem, mulher de Deus, ou homem ou mulher ímpios do mundo. Nas nossas maiores lutas, nas nossas maiores batalhas, queridos, eu enfrentei várias lutas, várias batalhas, eu precisei de homens de Deus para estar comigo. Pessoas que passaram pela minha vida e meus amigos, pastores amigos meus, pastor Rogério Fontelas, quando nós abrimos a igreja aqui, nós estávamos passando por uma dificuldade, mas ele veio enviado por Deus. Eu nem conhecia o pastor Rogério direito, queridos, e o Senhor nos apresentou e ele veio e nos abençoou. Depois apresentou o pastor Edilson, depois apresentou o pastor Peixoto, e nós caminhamos com esses homens. Deus prepara pessoas para estar conosco em momentos difíceis. Glória a Deus. Deus sempre vai preparar pessoas especiais para estar conosco em momentos difíceis, queridos. Se Moisés falhasse naquele momento, se Moisés se cansasse e ele não conseguisse estar com a sua mão levantada, pessoas morreriam. Pessoas estavam correndo riscos.
Pessoas estavam correndo um perigo, queridos. Olha a responsabilidade de Moisés, de cima daquele monte, olha a sua responsabilidade. Olha a sua responsabilidade em orar pela sua família. Olha a sua responsabilidade em orar pelo seu casamento. Olha a sua responsabilidade em orar por pessoas, queridos. Pessoas nesse momento estão correndo riscos e precisam da sua intercessão, e precisam de uma pessoa, de um homem que se coloca na brecha. E quando você se coloca na brecha, e quando você ora, e quando você intercede, e quando você clama, o Senhor vai avançando e alcançando e protegendo essas pessoas. Glória a Deus. Pela atitude de Moisés, o povo era guardado embaixo, mas quando ele se cansava, o inimigo ele avançava. De um lado Ur, de outro lado Josué. Lá embaixo Josué. De um lado Ur, do outro lado Arão. E além deles segurarem os braços de Moisés para que o cajado estivesse em cima, eles colocam uma pedra para ele sentar. Muitas vezes nós vamos precisar de pessoas. Ninguém anda sozinho, queridos. Todos aqueles que quiserem andar sozinho, o super crente, não, que eu não preciso de nada, não, que eu não preciso abrir o meu coração, não, que eu não preciso de ninguém. Se Moisés precisou daqueles dois, e se o próprio Cristo no Getsêmani, ele chamou Pedro, Tiago e João, e ele diz: intercedei pela minha vida, ore por mim, tamanha angústia que eu estou, a ponto da morte. Jesus pediu a intercessão de homens. O próprio Cristo precisou de pessoas, e muitas vezes nós passamos dificuldades na vida e não pedimos ajuda para pessoas, queridos. Nesses dias o Senhor tem que mudar essa nossa mentalidade. Nós temos que abrir o nosso coração para um homem de Deus, uma mulher de Deus. Nós sempre deixamos disponível, a pastora Fernanda sempre coloca no grupo do WhatsApp, sempre está disponível. Mulheres, se vocês precisarem falar comigo, estou disponível. E às vezes coloca lá e ninguém aparece, queridos. Eu já coloquei também. Talvez você seja um super crente, um super gospel, aleluia. Mas nós precisamos de ajudas, queridos. Uns têm que ajudar os outros. 1 João capítulo 1, verso número 7 diz: mas se andarmos na luz, como na luz ele também está, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, amém? Mas se andarmos na luz, como na luz ele também está, tendo comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nesta pandemia, queridos, muitas pessoas se afastaram. Nesta pandemia, muitas pessoas se distanciaram. Nós ficamos um bom tempo aqui fazendo culto, eu só olhando para uma câmera e orando e profetizando e crendo que o Senhor estava fazendo, mas muitas vezes aí embaixo não tinha ninguém. Mas eu fazia, crendo que o Senhor estava operando até atrás de uma câmera. Glória a Deus. O distanciamento, queridos, para o povo de Deus não é bom. O distanciamento por corpo de Cristo não é bom. Jesus, ele andou com aqueles 12, ele comia, ele morava com os 12, ele discipulou durante 3 anos, um pouco mais de 3 anos, aqueles 12 homens, aqueles 12 discípulos, e ele levantou ainda outros discípulos, enviou, e aqueles discípulos quando iam para as regiões fazer a obra do Senhor, iam de 2 em 2, porque um cordão de 3 dobras dificilmente vai se romper. Glória a Deus. Deus, queridos, está levantando homens e mulheres para estar ao nosso lado nesses dias, e isso é muito importante. Isso é muito importante, queridos. Isso é importantíssimo. Deus levanta homens e mulheres para estar conosco. Aleluia, glória a Deus. Até o próprio Cristo precisou da intercessão daqueles homens, mas infelizmente, quando ele volta por 3 vezes, eles estão dormindo. Graças a Deus que Jesus também não dormiu como eles. Tamanha era a pressão naquele momento. Eu penso que tamanha era a pressão que Jesus estava sentindo.
E ele fala: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. Se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. E o Senhor enviou um anjo para ele, glória a Deus. Para quem estava dormindo não teve anjo não, queridos. Jesus estava distante, e ele orava e clamava. No meio da dificuldade, quando você ora, quando você clama, quando você resiste, tem anjo do Senhor, amém? Agora aqueles que dormem, agora aqueles que estão distraídos, como é que o anjo vai visitar? Se no meio da dificuldade, é aí que você tem que clamar, porque aquele anjo foi e visitou o Senhor e o serviu, glória a Deus. Tem anjo do Senhor nos visitando nesses dias também, queridos. Aleluia. E Amaleque representa o inimigo que vinha contra o povo de Deus. Mas Amaleque é aquele que persegue, é aquele que ia contra as pessoas que estavam cansadas. No meio da caminhada, às vezes, os mais senhores ficavam para trás, os mais doentes ficavam para trás, os distraídos ficaram para trás, e Amaleque, ele ia contra aquelas pessoas. Amaleque sempre vai pegar as pessoas que estão sozinhas, as pessoas que estão cansadas, as pessoas que estão longe da presença do Senhor. Amaleque é aquele povo que são aqueles demônios que vêm contra os cansados. Tem alguma área da sua vida que você diz: eu estou cansado disso aqui? Tem alguma área da sua vida que você diz: eu estou cansado? Talvez você tenha dito repetidamente, ultimamente: eu estou cansado. Eu estou cansado no meu casamento. Nós enfrentamos tantas lutas, né, queridos? Talvez você esteja cansado aí no seu casamento já há algum tempo. Você fala: meu Deus, só discussão, só luta, e a coisa não se resolve. É as mesmas discussões, em cima das mesmas coisas. Tira a toalha molhada da cama. Já vou. Se fosse só isso, era bom, né? Olha a toalha aí. Aí o varão vai lá e tira, né? Já vou tirar. Vai lavar a louça. Quantas lutas. Mas talvez isso são pequenas coisas, queridos. Algumas coisas precisam ser resolvidas. Talvez você está cansado, talvez você esteja enfermo. Está cansado, você gostaria de estar saudável, completamente saudável. Talvez você está cansado da sua vida espiritual. Fala: meu Deus, como era bom o meu primeiro amor. Às vezes as pessoas têm saudade do seu primeiro amor, não é verdade? Quando eu olho para o meu primeiro amor, foi maravilhoso, né, queridos? Eu saí daquele encontro com Deus em 2002, meu Deus, maravilhado, voando na presença de Deus. Mas eu não tenho mais saudade do meu primeiro amor, porque o que eu estou vivendo hoje é maior do que aquilo que foi o meu primeiro amor, queridos. Não sinta saudade, você precisa estar acima do primeiro amor. O primeiro amor é importantíssimo, queridos. Talvez você esteja cansado ministerialmente, fala: meu Deus, de novo, agenda, pastor Kleber, meu Deus, vigília na sexta-feira de novo, aleluia, vigília de novo, ensaio de novo. Paciência, paciência. A paciência, queridos, nós precisamos ter paciência. Quantas vezes no meu casamento, quantas dificuldades eu passei, mas eu precisava ter paciência. No momento de conflito, às vezes é melhor você se calar, se cale. Às vezes tem um dos dois que está nervoso, você que é casado, fique quieto ali, quieto, não responde. Se eu vejo que a minha esposa, aquele dia está um pouco nervosa, eu fico quieto. Se eu estou nervoso, ela fica quieta às vezes também. Ou se não fica, aí dá problema. Mas se você se calar, queridos, você tiver paciência, no momento certo você vai conversar sobre aquela situação. Tenha paciência. Tenha paciência no trabalho, tenha paciência, queridos, espera no Senhor. Talvez você esteja passando por uma dificuldade financeira.
Tenha paciência. Se eu falasse as nossas dívidas, talvez você ia cair de costas. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência, queridos. Paciência é um dom de Deus. Paciência. Glória a Deus. Não pode ficar agitado, não pode ficar com incredulidade. Deixa a paciência do Senhor pegar você. A quarta coisa é perseverança. Persevere no meio das lutas. Josué, quando ele estava ali com a espada, queridos, ele perseverou. Mesmo quando ele via que os inimigos começavam a prevalecer, eles ali com os escudos e com o inimigo prevalecendo, e de repente o mover de Deus vinha novamente e eles começavam a ganhar a batalha. Persevere, queridos. Nós precisamos ter perseverança no meio das dificuldades. As dificuldades vão vir, mas você precisa perseverar. Você precisa perseverar com essa luta espiritual. Quantas vezes nós enfrentamos lutas espirituais, queridos, e nós precisamos de perseverança, amém? Jesus disse um dia: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. A igreja, quando persevera, queridos, o inferno tem que bater em retirada em nome de Jesus Cristo. Talvez você olhe para a sua casa e você vê dificuldades. Talvez você olhe e vê uma pessoa que não serve ao Senhor. Mas persevere, queridos. Precisa haver uma perseverança contra o inimigo. Não negocie. Quinto, não negocie com o pecado. Não negocie com a iniquidade, no prazer do pecado, queridos. Porque o crente, se der brecha, ele também cai em iniquidade. Não negocie com o pecado, queridos. O pecado vai abrir portas, o pecado vai abrir brechas. Tem alguns tipos de pecados que vão abrir brechas no mundo espiritual, e o inimigo vai ter legalidade para agir naquela família, naquela casa, naquele casamento, naquela vida financeira. Não negocie com o pecado. Qual é o pecado, pastor Kleber? Você que tem o Espírito Santo, Deus te mostra, você sabe o que você precisa mudar, queridos. Muitas vezes nós damos nome porque o Espírito Santo nos conduz, mas você aí sabe o que é que precisa ser ajustado, o que é que você precisa deixar, o que é que você precisa avançar, amém? Qual é o pecado que você precisa deixar? Não deixe esse pecado virar ali como algo de estimação. Sexto, não ande com homens e mulheres que não são do Senhor, queridos. O Salmo de número 1 diz o quê? Vamos ver. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois ele será como árvore plantada a ribeiros de água, cujas suas folhas não murcham, e os seus frutos dão na estação própria, e tudo quanto este homem e esta mulher fizer, prosperará em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ter, queridos, amigos ímpios, não tem problema nenhum. Você vai trabalhar com pessoas ímpias, mas não se associe, não ande, não abre o seu coração. Chegou o momento de você andar com pessoas que têm comunhão com Deus. Sétimo e último, não se envolva com a obra do Senhor. Glória a Deus. Se envolva, se aproxime. Fala: pastor, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho um sonho de fazer isso. Abra o seu coração, queridos. Deus quer usar a sua vida. Talvez você está aí, tem um dom, tem um talento, tem uma coisa maravilhosa que vai beneficiar pessoas, vai beneficiar o reino de Deus. Não fique parado e fala: pastor, eu tenho vontade de fazer isso. É na obra, é quando você põe a mão no arado que as coisas acontecem também. Quando você cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das suas coisas também, queridos. Quantas vezes foi assim na minha vida? Eu abri mão de algumas coisas na minha vida e Deus ia acrescentando sempre, queridos. Deus nunca deixou faltar.
mas nós precisamos dar um passo, mas nós precisamos nos posicionar para que o Senhor possa fazer. Talvez você diga, mas eu tenho vergonha de falar, eu tenho timidez, eu sou muito tímido, como é que eu vou falar, como é que eu vou fazer? Não é você que faz, é o Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida, amém? A palavra de Deus diz, abre a tua boca que eu vos enchereis, basta você dizer, Senhor eu vou, e o Senhor diz, eu vou usar esta vida, aleluia, glória a Deus. E para concluir, Êxodo capítulo 17, verso 13 diz, e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada, glória a Deus. Diga, e assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. O inimigo você não vence com flores, queridos. O inimigo você vence no poder de Deus, amém? O inimigo se vence na oração. Está passando uma luta, ora mais um pouco. Mas talvez você diga, mas eu já oro 10 minutos por dia. Ore meia hora. Talvez ainda há uma resistência, ore 40 minutos, ore 1 hora. Interceda, clame. Esteja disposta a fazer um jejum por essa situação que você está passando, por essa luta que você está passando, por essa área da sua vida que você está dizendo, eu estou cansado. Talvez o Senhor espera um posicionamento maior, uma oração, um clamor, uma busca maior, uma entrega maior, queridos, para que algo o Senhor venha a fazer. Glória a Deus. Eu profetizo em nome de Jesus que essa luta o Senhor vai vencer por você, amém? Porque quem venceu aquela luta não foi somente a espada de Josué e daquele exército, foi o cajado que estava levantado, amém? As nossas batalhas, nossas lutas vão ser vencidas através do cajado de Deus em nossas vidas, através da autoridade de Deus em nossas vidas, através, Senhor, através da graça que o Senhor vai nos derramar, queridos. Existe uma presença de Deus, existe uma autoridade de Deus. As portas estão abertas, os caminhos estão abertos, os milagres estão disponíveis, queridos. Mas talvez existem inimigos resistindo à sua vida, resistindo ao seu casamento, resistindo ao seu ministério, resistindo você profissionalmente. Mas em nome de Jesus vai cair por terra, queridos, porque o Senhor está despertando as nossas vidas, glória a Deus. Persevere, tenha paciência, ore, clame, consagre, esteja junto, esteja em comunhão, que o Senhor vai dar vitória em nome de Jesus, aleluia. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus Cristo, aleluia. Feche seus olhos nessa noite em nome de Jesus Cristo. Louvado, engrandecido, exaltado é o nome do Senhor, aleluia. Santo, santo, santo. Fala com o Espírito Santo, queridos. Talvez aqui existem pessoas que já até se acostumaram com essa luta, com essa dificuldade. Talvez você até já se acostumou e diz, eu estou cansado, mas você já aceitou. Não aceite a derrota na sua vida, queridos. O Senhor quer fazer algo maravilhoso na sua vida, poderoso. O Senhor quer restaurar a sua vida por completo. Porque os bem-aventurados, eles são restaurados no 360 graus, queridos. Todas as áreas, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, todas as áreas das nossas vidas, o Senhor vai restaurar. Esse é o ano do renovo, está findando, está acabando, mas é o ano do renovo. O Senhor está renovando, o Senhor está florescendo, o Senhor está trazendo a igreja novamente para o centro, o Senhor está trazendo novamente a igreja para a vontade plena do Senhor Jesus. Qual área da sua vida você está enfrentando uma luta, queridos? Talvez seja uma área, talvez em 2, 3, 4, 5 áreas.
Mas a esperança é a última que morre, glória a Deus, e não morre, a esperança não morre, a esperança não morre, porque a palavra de Deus diz: resta-nos a fé, a esperança e o amor. Muitos dizem: a esperança é a última que morre, mas eu, porém, vos digo, ela não morre, ela vem de Deus, ela vem do Senhor. Você pode estar enfrentando lutas, você pode estar enfrentando dificuldades, queridos, mas o Senhor nesses dias está nos dando uma esperança diferente. Corações contritos, coração aflitos, corações machucados, tristeza, angústia, depressão. Mas o Senhor diz: eu estou tocando, estou marcando, estou selando, estou eu, me apresento.